Em Lucas capítulo 21, do versículo 1 em diante, diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha só, meu irmão. Ele vai afirmar que aquela viúva pobre, ela deu tudo o que ela possuía, todo o seu sustento. Pobre para o mundo, mas rica para com Deus. Pobre para o mundo, mas rica para com Deus. Você quer ser uma pessoa rica para Deus? Então se desapegue mais, meu irmão, das coisas desse mundo, das coisas materiais. Se apegue mais à palavra de Deus. Se apegue mais a Jesus, que é a palavra encarnada. Bem, então nessa história aí que nós vimos da viúva pobre, vemos ali que Jesus vai admirar, ele também vai exaltar justamente a oferta desta viúva pobre, que eram apenas 2 pequenas moedas, né? 2 pequenas moedas. Jesus não admirou as ofertas dos ricos. Por que ele não admirou a oferta dos ricos? Porque eles davam apenas aquilo que sobrava, o resto. E Deus não é um Deus que se agrada de resto. Não é um Deus que se agrada do que sobra. E isso eu estou falando em todas as áreas, não estou falando só de dinheiro. Às vezes damos o resto do nosso tempo para Deus. Damos o que sobra do nosso tempo para Deus. Às vezes dizemos até que não temos tempo nem para fazer a obra de Deus, meu irmão. Quantas pessoas são convocadas nas igrejas para fazer a obra e muitos declinam dizendo que não tem tempo, que está muito cansado. Tem gente que não dá nem o resto, não dá nem a sobra, não dá nada. E outros, quando dão o resto, dão a sobra. Tem tempo para muitas coisas nesse mundo, mas para Deus dá aquela coisinha bem mincha mesmo, bem, sabe? Até na oração, querido. Até no momento da leitura, da devocional, leitura da palavra. Pessoas que não leem a Bíblia. Pessoas que também não oram e as que oram dá o resto do seu tempo dedicado ali a um momento de oração. Às vezes nós vivemos assim, às vezes dando o resto, dando o que sobra, né? Deveríamos ser mais assíduos na aplicação da leitura da palavra, disciplinados na oração, né? Devemos nos preocuparmos com isso, meu irmão. Eu me preocupo muito com isso, porque eu sou falho nisso aí também, né? Eu estou aqui falando, mas eu também, nós todos, né? Nós todos, ninguém é perfeito, ninguém anda 100%. Há momentos que você está mais constante, há momentos que você está falho mesmo. Está falho. Nós precisamos ter momentos de oração com Deus, todos os dias. Momentos de leitura da palavra. E às vezes nós estamos dando o que sobra. E Deus não é um Deus que se agrada do que sobra. Ele quer qualidade naquilo que você está dando. E esta viúva pobre aqui, ela colocou qualidade na oferta que ela estava dando. Ela não deu qualquer coisa, né? Você vê que os ricos davam o que sobrava, mas ela deu todo o seu sustento, tudo o que possuía. E Jesus não está dizendo aqui que você tem que dar tudo o que você tem. Não é isso, não é essa a mensagem. Mas que você possa estar dando mais do que o que você já tem dado. Eu não sei quanto você tem dado, mas com certeza, talvez você poderia estar dando mais. Aquela pessoa que lhe pede uma ajuda, que está passando a necessidade, e você simplesmente só para dizer que deu, dá ali R$1, dá 50 centavos, só pro desencargo de consciência, né? Mas será que Deus está se agradando daquela sua atitude? Será que você não poderia dar mais? Como eu disse aqui, Jesus está mandando você pegar tudo que você tem e dar para aquela pessoa.
Mas faça algo com mais qualidade, meu irmão. Seja mais generoso. Olha o exemplo de generosidade que essa viúva pobre nos deu, meu irmão. Olha só. Deu tudo. Deu tudo. Ficou sem nada. Mas com certeza Deus atendeu às suas necessidades, né? Então Jesus, ele não manda você dar tudo que você tem. Não estou falando aqui somente de oferta na igreja, estou falando aqui só de dinheiro, não. Mas na ajuda que você dá ao próximo. Às vezes o que não tem ajuda mais do que aquele que tem. Aquele que tem pouco ajuda mais do que aquele que tem muito. O que não tem condições às vezes é mais generoso do que aquele que tem condições. É o que a gente às vezes vê no nosso dia a dia, né? É aquela pessoa às vezes que menos tem é a que mais dá. E a que mais tem é a que mais retém. É justamente isso aí que Jesus está querendo nos ensinar. Com essa linda passagem aí da oferta da viúva pobre, né? Ele quer nos ensinar a praticarmos mais a generosidade mesmo. Para que eu e você sejamos mais generosos. É um ajudando o outro. Assim como você vai ser uma pessoa generosa para com as outras, outras pessoas vão ser generosas também com você. Seja uma pessoa mais generosa, principalmente se Deus lhe deu mais condições, Deus lhe deu mais capacidade. Use aquilo que Deus lhe capacitou em prol do outro, em prol do próximo. Em Lucas 12, versículo 48, diz que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, muito lhe pedirá. Então, a quem muito foi dado, Deus vai exigir mais. Isso está em Lucas 12, 48, parte final do versículo. Então, quanto mais você tem, mais lhe será cobrado. Quanto mais você possuir, mais de você vai ser exigido. E eu vou estender isso aqui não está falando só do dinheiro, não está falando só das suas condições financeiras, mas está falando de tudo na área da sua vida. Se você tem conhecimento, vai ser exigido mais de você, porque você tem mais conhecimento. Aquele que tem menos conhecimento vai ser exigido menos. Isso aí não é só de Deus para conosco, não. Até entre nós mesmos, nós agimos assim. Exigimos mais de quem tem mais. Exigimos menos do que tem menos. Em Tiago 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha só. Você sabe que mestre é aquele que tem o conhecimento e exerce o ensino. É aquele que tem o papel ali de professor, de ensinar, de passar conhecimento. E aí a Bíblia está aí dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, mais duro juízo. Às vezes queremos ensinar tanto, né? Todos nós temos dentro de nós um pouco dessa questão de ser mestre. Queremos ensinar, né? Poucos, às vezes, estão dispostos a aprender. Muitos não sabem nem de nada, mas dizem que já sabe. Você vai ensinar? Não, já sei. Aí você pede para ele explicar, ensinar, ele... porque quer ser mestre. E a Bíblia está dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, a quem muito for dado, muito mais será cobrado, meu querido. E no mundo secular também é assim. Esperamos sempre mais daqueles que têm mais. Aquele que tem mais agilidade, aquele que tem mais talento, aquele que tem mais sabedoria, né? Que tem mais habilidade. Nós esperamos mais dessas pessoas. Sempre esperamos mais daquele que foi mais instruído, daquele que foi mais bem preparado. Normal. E Deus espera também. A quem Deus deu, Deus está esperando. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem te capacitado? Tem guardado para si?
Deus vai cobrar, meu irmão. Deus vai cobrar. Você buscou e de Deus você recebeu. Agora, veja o que é que você está fazendo. Você não buscou? Deus não te deu? E agora, o que é que você está fazendo com isso? Você está usando isto em benefício ao seu próximo? Você está usando isso para a glória de Deus? Porque você vai ser cobrado. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Então, meu querido, você que recebeu de Deus alguma habilidade, você que recebeu de Deus algum talento, Deus está esperando mais de você. Seja em qual área for, na área que Ele te deu, na área que Ele te capacitou, Ele está esperando mais de você. E na verdade, tudo deve ser feito e usado para a glória de Deus. Toda habilidade, todo o talento que você tem dado por Deus deve ser usado para a glória de Deus. Como está lá em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Até comendo ou bebendo. Não estamos falando aqui de bebida forte, bebida alcoólica, não. É bebida natural, água, suco. E aqui está dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, seja lá qualquer que for a coisa que você for fazer, tem que ser para a glória de Deus. O que você tem feito tem sido para a glória de Deus? Ou muitas das coisas que você tem feito, até mesmo a prática da generosidade, tem sido para a sua própria glória? Para se auto-exaltar diante das pessoas, diante dos homens, para receber elogios, tapinha nas costas. Então, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Você tem que se anular. Não é você que tem que aparecer, mas Cristo tem que aparecer na sua vida. Então Jesus, Ele vai sempre esperar mais daqueles que foi dado mais. Jesus esperava mais ali daqueles ricos que estavam ofertando ali no gasofilácio, né? Ele estava observando a oferta de cada um. E com certeza ele esperava mais daquelas pessoas que tinham mais condições. E de quem ele menos esperava ali, foi quem deu mais do que todos. Aquela viúva pobre, né? Sozinha, só tinha 2 pequenas moedas, que era todo o seu sustento ali que ela tinha para comer naquele dia e nos dias que se sucediam. E ela ali chega e faz aquela oferta, né? E que impressionou a Jesus. Você tem impressionado Jesus com alguma coisa? Você tem feito algo que tem impressionado a Jesus? Pois é, aquela viúva pobre, ela impressiona Jesus naquele momento. Aquela viúva pobre, ela surpreendeu a Jesus, meu irmão. Faça o mesmo. Impressione, surpreenda a Jesus em alguma coisa. Naquilo que você sabe fazer, surpreenda, impressione ao Senhor Jesus, querido. Para que você seja por Ele admirado, para que você também seja exaltado. Jesus admirou aquela viúva pobre. Jesus exaltou aquela viúva pobre. Que você possa também estar despertando essa admiração de Jesus por sua vida. No lugar de sermos orgulhosos e soberbos, que sejamos humildes, né? Que sejamos humildes. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 23:12, que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E em 1 Pedro 5, versículo 5, no final do versículo, vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Deus tem uma resistência com o coração soberbo, com o coração orgulhoso. Mas Deus, aos humildes, Ele sim concede a sua graça. Bem-aventurado aquele que vive debaixo da graça de Deus, meu irmão. Mas para isso você tem que ser humilde. Mesmo crendo em Jesus e tendo entregue a sua vida para Ele, você tem que ser humilde. Porque tem muitos que creem em Jesus, entregou suas vidas para Ele, mas às vezes ensoberbece o seu coração.
E aí a palavra vai dizer que Deus resiste a estes, aos soberbos, que mesmo dizendo que tem Jesus, mesmo entregando suas vidas para Jesus, enche o coração de soberbo. E Deus vai resistir. Resistir significa querer longe, querer distância. 1 Pedro 5,6 diz assim também: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Essa exaltação não é para você se tornar soberbo ou orgulhoso, não. É para você se tornar ainda cada vez mais humilde. Jesus exaltou aquela viúva pobre. Exaltou, porque realmente a generosidade dela foi maior do que todos que estavam ali. Aquelas outras pessoas eram ricas, mas ricas para quem? Essa é a questão. Ricas para quem? Ricas para mim, ricas para você. Aquelas pessoas eram pessoas ricas, abastardas, para nós aqui, mas para Deus eram pobres, pobres espirituais, né? Pobres criaturas. Rica para Deus foi aquela viúva pobre, com o coração daquele tamanho, com o coração generoso daquela forma. Aquela sim era rica para Deus. E aquela ia desfrutar tudo de bom na eternidade. Enquanto que os outros, sabe Deus, né? Sabe Deus. Estou aqui para julgar, não. Estou aqui para pegar a palavra de Deus. Mas, meu irmão, temos muito que aprender com a atitude daquela viúva pobre. Muito. De fato, ela foi humilde. E ela não fez aquela oferta para estar se aparecendo, para estar tocando trombeta, como muitos aí às vezes fazem, né? Normalmente pratica a generosidade e quando pratica, se puder, sai colocando nas rádios, sai colocando na televisão, né? Que é holofotes. Que é holofotes. E aquela mulher não quis isso. Ela fez de coração mesmo. Realmente aquela mulher, ela tinha um coração muito generoso. O que falta às vezes em muitos de nós, né? O que falta em muitos que se dizem de Deus, que dizem que tem Jesus e que dizem que são cristãos. Você às vezes vê pessoas que não têm muito compromisso com Deus, que não têm comprometimento com a palavra. Às vezes você vê pessoas, que a gente fala do mundo, né, com o coração mais generoso do que muitos que estão lá nas igrejas todos os dias, dizendo que é de Jesus, mas na hora de ajudar, e eu não falo só de dinheiro não, ajudar às vezes até fazer uma visita, ir lá, fazer a oração, visitar os enfermos, os que estão passando por dificuldades, e se puder ajudar, você não pode dar muito, mas do pouco que você tem, você pode dar alguma coisa. E muitos que dizem que tem Deus não tem o coração dessa viúva pobre, que Jesus admirou tanto e que a exaltou. Realmente, essa viúva, ela teve um coração muito generoso, meu irmão. E que nós precisamos aprender com essa história, com a história dessa viúva pobre, a termos também esse coração cheio de generosidade. O que Deus te deu, meu irmão, ou o que Deus está te dando, é para que você seja a luz na vida dos outros. Deus não está te dando para você ser luz para você mesmo. O que Deus fez de você e o que Ele está te dando e já te deu é para que você brilhe na vida dos outros, não é para brilhar para você mesmo, não. Mateus 5, versículo 16, Jesus vai justamente dizer isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha só. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Diante de Deus? Não. Jesus não falou aqui diante de Deus. Jesus falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus 5, versículo 16. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está mandando a luz que há em você brilhar diante dos homens. Não é para você mesmo
E não é para brilhar diante de Deus, não. Ele está mandando você brilhar diante dos homens. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que Deus seja glorificado. O sol brilha para ele mesmo? Não. Ele brilha para nós. Você também não deve querer brilhar para si mesmo. Mas às vezes as pessoas querem ser a estrela, né? Querem ser a estrela, querem os holofotes para ela. Quer brilhar para ela mesma. Para que as pessoas olhem o brilho dela. Não. Deus está mandando você brilhar para as outras pessoas. Inclusive tem um certo pensador aí, desconhecido, que ele justamente vai fazer essa reflexão. Ele vai dizer assim: os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Que bela reflexão, né? Que Deus possa realmente nos fazer assim. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer e vai nos dar a seguinte orientação, lá em 1 Coríntios 10, 24 e no versículo 33. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, o das outras pessoas. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. Olha só. O próprio Paulo está dizendo aqui que não devemos buscar o nosso próprio interesse, viver em busca do interesse dos outros. E assim sucessivamente. O outro lá não vai viver em busca do seu próprio interesse, mas em busca do seu interesse. E você em busca do interesse desse. Um querendo ajudar o outro, um querendo agradar o outro. Um sendo útil para o outro. E assim a gente vai vivendo. E Paulo vai dizer: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 24 e versículo 33. E eu queria chamar sua atenção aqui que Jesus, meu irmão, Jesus observa o que você está dando ou o que você está fazendo para ele. Jesus observa. Jesus estava parado ali diante do gasofilácio. Era onde as pessoas depositavam suas ofertas. E ele estava ali observando quem estava ofertando. Não só observando quem estava ofertando, mas também quanto estavam ofertando. Então Jesus está olhando para você, está vendo quem está ofertando, e ele está vendo o que você está ofertando, quanto você está ofertando. Esqueça um pouquinho de dinheiro. Ele está observando também o quanto você está ofertando do seu tempo para ele. O quanto você está ofertando do seu amor para com ele e para com as pessoas. O quanto você está ofertando, meu irmão, de generosidade para com todos. É isso que Jesus está olhando. Ele está olhando quem e quanto está ofertando. Ele estava ali parado, ele ficou vendo quantos ricos davam. E ele sabia quem era rico ali e quem era pobre. E ele estava observando e vendo. E o rico estava dando o resto, o que sobrava. A viúva pobre. Ele sabia que era uma viúva pobre. E ele olhou quanto ela deu. Então ele está observando, meu querido. A mim, a você, ele está observando o que nós estamos fazendo em prol do reino dele. O que você tem feito e qual a intensidade em que você tem feito a obra de Deus. Meu irmão, ainda que ninguém esteja vendo e nem valorizando o que você está fazendo na obra de Deus, né? Em tudo, mas principalmente na obra de Deus, saiba, temos um Deus que nos garante que tudo aquilo que nós fizermos, tudo, nada vai ficar em vão. Você tem que ter essa certeza. Ah, mas ninguém está reconhecendo, ninguém está falando, ninguém está vendo. Você às vezes está querendo até honra das pessoas, honra do homem, né? Ser honrado pelo homem. Esqueça. Ainda que ninguém esteja... Na verdade, muitos estão vendo, mas não querem lhe dar esse crédito. Muitos, por inveja, não falam nada do que você está fazendo.
Muitos tentam até lhe desmotivar, menosprezam o que você está fazendo. Por mais bem feito que você esteja fazendo, com toda a excelência que você está ali aplicando, se aplicando naquilo que está fazendo, ainda que todos, ou poucos, ou muitos, não estejam vendo, reconhecendo, enxergando, não se preocupe, meu irmão. Olha o que Deus diz aqui, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Sem variar. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não vai ser vão, meu irmão. Sabe por que não vai ser vão? Porque nós servimos a um Deus que Ele vê e sabe de todos os nossos atos. Ele sabe de tudo que nós estamos fazendo. Sejam esses atos bons ou ruins, Ele sabe de tudo, querido. E Ele é o Deus que retribui a cada um segundo as suas obras. E eu encerro com esse versículo, Provérbios 15:3, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo o que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo, olhando só para os lados, escondido, lembre-se que lá em cima, olhe para o alto. Os olhos do Senhor estão fitados em você, vendo o que é que você está fazendo, seja de bom ou de ruim, Ele está vendo. Então vamos seguir o exemplo dessa viúva pobre, né? Que ofertou tudo que ela tinha ali sem querer holofotes, sem querer se aparecer, sem querer tocar a trombeta, sem querer exaltação dos homens, né? Ela fez o que fez, meu irmão, porque ela tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Ela estava ali diante do Senhor da vida, aquele que é a própria vida, e ela tinha convicção disso. Viva para Ele, não para você mesmo. Jesus deve ser a nossa maior motivação para vivermos, querido. Eu não sei qual tem sido a sua motivação, mas Jesus tem que ser a maior motivação. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a toda a sua família. Deus, mais uma vez, entramos na Tua presença, sempre agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas nossas vidas. Desde já te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, nossas ofensas. Nos perdoe, nos purifique de tudo aquilo que está em nós, que precisa ser purificado, Senhor. Tira de nós toda a impureza, tira de nós tudo aquilo que não tem te agradado, tudo aquilo que tem servido de empecilho, de obstáculo, para termos verdadeiramente uma vida mais comprometida contigo, com a Tua palavra. Abençoa cada filho Teu, que o Senhor possa estar atendendo a cada pedido neste momento, indo ao encontro de cada filho e suas necessidades. Que o Senhor nos conceda mais um dia, uma semana, debaixo da Tua graça e Tua proteção. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.